sobre... Aqui, vou projetar agora para vocês. Deixa eu botar aqui. Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês me falam, tá? Na projeção. Quem puder abrir o áudio, porque quando eu projetar, eu já não vou conseguir ver mais, tá? Se vocês estiverem vendo aí. Tá ok, pessoal? Tá dando para ver? Tá sim, professor. Ótimo, brigadão. Pessoal, então a questão... eu já tinha corrigido essas outras duas, né? A questão 3 agora, que é a que veio para corrigir com vocês, é o que são os fatos sociais, né? E qual a diferença entre o fato social normal e o patológico, segundo o Emile Durkheim. Então, os fatos sociais é a forma com a qual o Emile Durkheim falou, olha, para a gente entender a sociedade, a gente tem que ver os fatos. Não adianta ficar falando de coisas que não existem. Então, a partir dos fatos, aquilo que acontece é que nós vamos chegar, então, né, a conhecer as coisas que acontecem na sociedade. Então, é a base da ciência dele, é os fatos, né? Então, ele fala lá assim, ó, os fatos sociais são definidos por Emile Durkheim como as formas de pensar, sentir e agir que acontecem de uma forma generalizada em uma sociedade, exercendo certa coerção aos demais indivíduos a agirem como tal. Então, o que está querendo dizer aqui, pessoal? Que quando a gente age em sociedade, né, a gente, de certa forma, a forma com que a gente age, ela faz com que as outras pessoas observem a gente e ajam de acordo. Então, os fatos sociais, na verdade, eles são contidos nele, né, regras, normas que regem a gente. Então, quando a gente olha o fato, né, é algo que já está acontecendo, né, a própria sociedade é um fato social. Né? Então, por exemplo, eu nasci. Quando eu nasci, e à medida que eu fui crescendo e me socializando, eu fui encontrando as regras e as normas que me guiam dentro da sociedade. Então, tudo que já está dado na sociedade é um fato social. Então, as regras de trânsito, as leis, né, as instituições, tudo isso já está dado. Né? E elas agem sobre nós de forma geral. Né? Então, os fatos sociais, eles exercem força sobre nós, a gente agirem de acordo com o que eles nos passam. Né? Então, o fato social, ele tem essa coerção aqui, ó. Coerção é a força que exerce sobre os indivíduos. Né? Então, por exemplo, é fácil a gente entender essa força, como, por exemplo, seu pai, quando vai pôr um nome em você, ele não vai colocar um nome que é completamente fora do círculo social onde ele conhece. Não, ele vai colocar um nome ou de um jogador de futebol, ou de uma pessoa que ele gosta, ou seja, do círculo social onde ele está, onde ele recebeu essa informação. Né? Parece óbvio falar isso, né? Mas é que, como ele está conceituando o que é o fato social, ele acaba, às vezes, falando de uma coisa que, para nós, é óbvia, mas que, se a gente fosse parar para pensar, a gente não conseguiria definir. E ele fala, olha, o fato social ele tem 3 características que vai deixar claro, né? Então, pessoal, segundo o que eu estou falando aqui para vocês, o fato social, né, a sociedade também se apresenta como um fato social, né, aquilo que já está dado, já está acontecendo. Ele vai falar o seguinte: como a sociedade já está dada, a gente nasce e vai aprendendo com ela, de acordo com a ideia do Durkheim, pessoal, nós somos o quê? Produto do meio. O meio, ou seja, o fato social, que é a sociedade, né, que é o meio onde a gente nasce, ele exerce força sobre nós e a gente age de acordo com esse meio. Então, segundo a ideia, nós somos o quê? Produto do meio em que nós nascemos. Né? E ele fala, o fato social tem 3 características. A coerção, ou seja, os fatos sociais exercem força, né, sobre os indivíduos, uma pressão definida por leis, tradições, que determinam a maneira pela qual os indivíduos devem se comportar. A sociedade exerce coerção sobre os indivíduos para que andem vestidos, por exemplo. Isso é uma coerção social, os fatos sociais. Você vê as pessoas vestidas, lógico que você tivesse nascido numa tribo indígena em que todo mundo anda pelado, para você ia ser normal. O fato social ali para você é andar pelado. Para você, na sociedade civil, é o quê? Andar vestido. E outra, qual roupa você vai vestir também, né? Dependendo, a força que exerce para você, né? Você não vai usar um terno e gravata numa praia e nem andar de biquíni no centro de uma cidade. Né? Então, até isso.
Outra característica do fato social, pessoal, é a generalidade, ou seja, os fatos sociais são gerais, eles atingem todos os indivíduos da população estudada, né? Então, como ele falou aqui, por exemplo, vestir roupa, né? Vestir roupa todo mundo vai ter que vestir, né? Então, todo mundo, não tem uma parcela da população, vamos supor, aqui em Monte Carmelo, nós estamos analisando a sociedade aqui, Monte Carmelo. Ah, não, tem um bairro ali que é só nudista. Não, aqui não tem, né? Lógico que tem praias que vai ter, né? Nudistas, mas aí já é outro fato social, né? Então, Durkheim vai falar que não aponta condições sociais ou gênero para a aplicação dos fatos sociais. Eles atingem a todos, né? Então, não tem essa de gênero, né? Condição social. Não, o fato ele atinge de forma geral, né? Exterioridade. Quando ele fala que o fato social é exterior, é porque não faz diferença o que eu, como indivíduo, penso. É exterior ao indivíduo, exterior à vontade do indivíduo, porque é algo social, né? E aí, o que ele explica? Ó, os fatos sociais acontecem independente da existência dos indivíduos. Então, se eu tivesse nascido ou não, a sociedade estava aí acontecendo. As regras, as normas. Então, independente da minha vontade, se eu sou a favor ou não das regras, elas existem em sociedade e eu tenho que cumpri-las. Por isso, é externo a eles. Eles existem antes do nosso nascimento, por exemplo. Os princípios da religião que seguimos, as obrigações sociais, as familiares, as escolares, políticas, o modelo de trocas econômicas, existem independente de nossa existência. Então, são independentes, né? Os fatos sociais, eles existem independente da nossa vontade. Se eu sou a favor ou não do tipo de eleição, se eu sou a favor ou não do tipo de escola, como ela é, isso já existia antes. A gente nasce e confronta com essa realidade que impõe sobre nós a agir de acordo, né, com a sociedade. E impõe de fora para dentro, né? E é geral para todos. Então, essas três características, quando a gente define o que é o fato social, ela está presente, né? Então, os fatos sociais acontecem independente da existência dos indivíduos, né? Aqui, ó. Os fatos sociais são definidos como forma de pensar, de agir e sentir, e que acontecem de forma generalizada em uma sociedade, exercendo força e coerção, né, aos demais indivíduos a agirem como tal. Então, pelo próprio conceito de fatos sociais, você já consegue extrair as três características, né, que ele coloca aqui. E aí, a outra pergunta era a seguinte, né? Qual a diferença entre fato social normal e o patológico? Então, fato social normal, pessoal, são aqueles comuns a todos, encontram-se na maioria da parte dos indivíduos e apresentam poucas variações entre uns e outros, e, no geral, estão presentes durante toda a vida. E o patológico são acontecimentos excepcionais, excêntricos, que atingem somente uma minoria, geralmente duram um determinado período de tempo. Então, pessoal, para a gente exemplificar aqui, ficar normal, por exemplo, Monte Carmelo, a maioria dos crimes aqui são de acerto de contas, né? Então, vamos supor, tem 10 crimes de acerto de contas por ano em Monte Carmelo. Então, por ano tem 10 crimes. E aí, a variação desses crimes, elas vão cair numa normalidade. Ou seja, nesse ano foi 10, no ano passado foi 9, no retrasado foi 11. Ou seja, mantém uma média normal. Agora, vamos supor se esse ano de 2021, a média fosse para, em vez de ser 10, 35 mortes de acerto de contas aqui. Isso é normal para Monte Carmelo? Não, isso é patológico. Então, pessoal, normal ou patológico tem a ver com a incidência desse fato, se ela é frequente ou não. Então, por exemplo, o normal para Monte Carmelo, o fato normal para Monte Carmelo não é um fato normal do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, é normal no Rio de Janeiro ter confronto da polícia com traficantes? É normal. Quantos traficantes morrem por mês em confronto com a polícia? Tantos. Lá, esses dados são normais, porque tem uma frequência que vai se verificando durante um tempo, né? Agora, se eu for olhar o aspecto do Rio de Janeiro com relação ao Brasil todo, lá não é normal, né? Então, ou seja, a normalidade ou a patologia tem a ver com o ambiente que nós estamos estudando.
dentro do contexto do Rio de Janeiro, confronto com a polícia e traficantes é normal. Se eu olho no âmbito nacional, é normal ter confronto todos os dias ou periodicamente? Não, não é normal. Né? Então, o normal ou patológico vai depender do contexto que nós estamos analisando. Então, Monte Carmelo, o crime de acerto de contas era 10 por ano. Se extrapolar essa média, provavelmente aconteceu algo patológico ali. Né? Então, o que pode causar algo patológico, pessoal? Pode ser crise financeira que altera o processo, pode ser uma crise social mesmo, política, tudo isso pode desencadear fatos sociais patológicos. Né? Por exemplo, no Espírito Santo, os policiais entraram em greve. E aí as pessoas começaram a roubar as lojas porque os policiais estavam em greve. Isso é um fato social patológico. Não é porque a polícia está de greve que as pessoas podem roubar. Ou seja, faltou aí o que? Coerção. Faltou as pessoas respeitarem, né, exatamente uma regra que, independente da polícia estar em atividade ou não, ela sempre é válida, é não roubar. Você não pode roubar. Não é porque a polícia está liberada de trabalhar, está em greve, que você pode roubar. Né? Então, isso aí foi um sinal de patologia, por causa de uma crise, né, política entre os policiais e o próprio governo local. Né? Então, pessoal, o que é o fato social normal? Fato social normal é aquele que normalmente já se encontra na expectativa das pessoas ali. Né? Então, por exemplo, nós esperamos que a escola nos prepare para a vida e ali os professores, vocês esperam deles determinadas coisas. Se aquilo que você espera quebra, vamos supor, se amanhã a escola começa a fornecer armas, começa a preparar as pessoas para combate, e isso não é normal. Né? Isso é uma questão que é patológica, em função de outra coisa. É guerra. Então, às vezes, a própria situação patológica veio de uma outra patológica, que é a guerra. Né? Então, o que é o normal de uma escola? As pessoas irem para estudar, né? Vocês não vão mexer com arma, vocês vão mexer com lápis, caneta, com quadro. Então, a normalidade, a expectativa que você tem, ela é suprida. Quando é patológica, a expectativa que você tem sobre a coisa, ela não é suprida. Ela causa um espanto. Né? E qualquer instituição social, pessoal, seja a família, a escola, o trabalho, todas elas, você tem uma expectativa dela. E que se ela sair muito fora disso, você vai ver que tem algo errado. Né? Eu posso dizer que a família no Brasil hoje, ela enfrenta um processo patológico? Se eu olhar de forma geral, pessoal, eu vou ver que sim. Porque as famílias hoje, os pais e as mães, hoje eles têm que sair para fora para trabalhar. Quem é que cria os filhos? Geralmente não são mais os pais. Né? E isso tem causado um problema patológico na família que advém de um outro problema, que é o quê? Questão econômica. A pressão para que as famílias tenham um orçamento e dê conta de pagar as contas estão fazendo com que os pais e as mães não tenham tempo para cuidar das crias e que tenha tempo somente para contribuição social, ou seja, o trabalho para a produção social. Né? Então, pessoal, analisar uma coisa normal ou patológica, ela é utilizada, né? Utiliza-se dessas técnicas, né, através de estudos, pesquisas, né, que eles vão chegar a determinadas conclusões. Né? Então, o fato social normal é quando a expectativa não é quebrada, ela é suprida sobre aquilo que a gente espera, e o fato social patológico é aquele que foge da normalidade, né, em uma dada sociedade. Lembrando que normal ou patológico, ele é diferente de sociedade para sociedade, de cidade para cidade. Né? A normalidade do Rio de Janeiro não é a mesma de uma cidade ali do lado, por exemplo, Teresópolis, né, que é uma cidade da Serra ali do Rio. Não é a mesma coisa. Né? Então, depende da sociedade que nós estamos observando. Aqui, pessoal, a questão 4 era perguntando, então, aqui, né, o que é a ação social e quais são seus tipos ideais, segundo Max Weber. Ele primeiro responde o seguinte: a ação social é entendida para Max Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social, que, no entanto, possui um sentido determinado para o seu autor. Então, quando eu agir em sociedade,
segundo o Max Weber, né, quando eu estou agindo em sociedade, eu estou agindo em função da sociedade, em função do outro. Eu não vou agir sobre a minha vontade apenas. Então, a ação social ela é voltada para o outro, para a reciprocidade, né? Então, se eu visto roupa, se eu estou andando em sociedade vestindo roupa, tem um significado social isso, né? Então, aqui eu estou invertendo os polos, pessoal. Se o fato social eu sou produto do meio, aqui eu sou o produtor, é eu que estou criando o próprio meio. Ele inverteu a posição. Se o fato social, que era a resposta passada, era nós somos produto do meio, o Weber vai falar, tá, nós somos produto, mas antes disso tudo, nós somos autores do meio social. Nós não somos só produtos do meio social, mas nós agimos no meio e transformamos o meio, né? E aí ele fala, ó, Weber ainda faz uma distinção, né, uma diferença em relação a tipos ideais de ações sociais. Então, ele cita tipos sociais diferentes. É importante entender que o estabelecimento de tipos ideais, método comum da teoria weberiana, não busca construir tipologias fixas, nem mesmo buscar a classificação de objeto de questão. O que está querendo dizer aqui, pessoal, é que esses tipos ideais aqui, ó, eles foram criados para a gente identificar perfis na sociedade. Mas que esses tipos criados aqui, eles não precisam ser fixos, né? Eles podem ser adaptáveis. Você vai encontrar na sua sociedade tipos adaptáveis que vocês vão encontrar aqui. E ele vai falar o seguinte, olha, cada tipo ideal, cada forma com que a pessoa age, né, ela vai imprimir aí, então, um sentido. Qual é o sentido da pessoa agir? Né? Toda vez que ela age de acordo com algum sentido. Já que a gente age em sociedade em função da sociedade, né, no sentido do outro, né, e por que ele age, então? Ele vai falar 4 tipos diferentes que a pessoa pode agir em sociedade. Ele fala que o mais comum na nossa sociedade atual é essa aqui, ó, com relação a fins. Vou até pôr em negrito aqui, a fins, né? Ó. Uma ação social é considerada como sendo relacionada a fins quando é tomada tendo em vista um objetivo racionalmente estabelecido, no qual o autor da ação busca atingir um resultado e, para isso, utiliza os meios necessários. A conduta científica em busca do entendimento é um fenômeno, é um exemplo. De um fenômeno é um exemplo. Então, o que ele está falando aqui? Quando você age com relação a fins, né? Qual fim? Chegar, né, a um objetivo. Então, quando você age com o fim, você pensa, né, os meios racionais para se chegar àquele fim. Então, você está agindo racionalmente. E aí ele vai dar um exemplo dessa ação, a conduta científica. Ou seja, o cientista segue todos os passos, os métodos, né, para ele chegar, então, àquilo que ele busca. Não só o cientista, pessoal, mas todo profissional de qualquer área, ele vai agir procurando os meios racionais, teoricamente isso, tá, pessoal? Para se atingir, ou seja, para atender melhor o seu cliente, né, o dentista, o advogado, todos esses profissionais, o pedreiro, todos os profissionais. O profissional que age em boa fé, ele age o quê? Usando os meios necessários, racionalmente, para entregar o seu serviço da melhor maneira possível, né? Então, a ação social com relação a fins, ela tem a ver com a nossa sociedade racionalizada que a gente vive hoje, né? A nossa sociedade, ela se racionalizou em tudo. A religião foi racionalizada, a economia foi racionalizada, as nossas ações são racionalizadas. Então, quando você age de acordo com um fim, eu quero atingir determinado fim, eu quero passar no vestibular. Essa é uma ação com relação a fim. E o que eu preciso para passar no vestibular? Estudar tantas horas por dia, responder questões, aí eu vou chegar ao meu fim, né? Então, essa é a conduta mais racional que a gente tem, segundo Weber, é a com relação a fins. Ele fala sobre essa outra aqui também, ó. Uma ação social é entendida como relação a valores quando o autor da ação orienta seu sentido de acordo com seus valores e convicções pessoais. Aqui, pessoal, são valores pessoais, ó. Quando eu vou agir pensando nos meus valores pessoais, muitas das vezes, eu não vou agir de forma racional. Eu posso
agir racionalmente até determinado ponto, depois não é mais racional, né? Então aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, ó. O autor orienta o sentido de sua ação de acordo com o que acredita ser correto, o que pode ser observado no exercício das ações baseadas em crenças religiosas ou políticas. Então aí, pessoal, quando a pessoa age por sentido pessoal, ela vai até certo ponto racional, depois a racionalidade se perde, porque aí tem a ver com crença. Então, um exemplo dessa ação com relação a valores é porque o meio que a leva a agir é o valor. Ela não age pelo fim, ela age pelo meio. O meio, ou seja, o valor é um meio que vai fazer ela agir. E aí esse meio faz ela agir, porém, sem uma racionalidade. Então, por exemplo, eu vou a pé para a Romaria para passar no vestibular. Então, o meu cálculo que eu faço é racional. Eu vou para ganhar algo em volta. Isso é racional. Isso é uma lógica racional. Eu dou isso para receber isso em troca. Isso é racional, né? Agora, a certeza que você vai passar porque você foi a pé, ela não existe. Ela é algo irracional. É algo só seu. Só você que acredita nisso. Só você, sim. Lógico, tem várias outras pessoas que acreditam nisso. Mas isso é uma questão sua, pessoal. Você acredita que você fazendo isso vai dar certo. Então, com relação a valores, pessoal, ela até certo ponto ela tem razão, mas ela tem menos razão. Então, qual que é a mais racional? Com relação a fins. Essa já perdeu um pouco de racionalidade, porque eu estou colocando coisas pessoais. Na maioria das vezes, pessoal, quando a gente pensa só na gente, a gente perde um pouco de racionalidade, né? Então, às vezes, quando você pensa no todo, o que é melhor para todos? Às vezes não é o que é melhor só para você, né? E aí, como a gente está agindo em sociedade e eu penso só em mim, aí eu estou agindo fora da razão social, estou agindo numa razão pessoal minha, né? Então, com relação a valores, pessoal, as pessoas agem em convicções pessoais e aí muitas delas são apoiadas em questões de crença, né? Política também é crença, pessoal, muitas das vezes. Muitas pessoas acreditam em determinadas coisas políticas por crença exclusivamente. Os fatos estão mostrando outra coisa, mas a pessoa acredita em outra coisa, né? Política também, às vezes, leva a pessoa à irracionalidade, né? Por exemplo, as pessoas que torcem na política. Política não se torce. Ah, vão torcer para fulano. Não, política não torce. Política você tem que ser racional. Torcer é coisa de time de futebol. Lá você põe a paixão, né? Independente se seu time é horrível, você ama ele, né? Então é paixão, né? Independente se seu time ganha ou não ganha título, você vai continuar torcendo. É uma coisa de paixão. Política não. Política, se você for apaixonado, você só perde. Seu político só faz coisa errada. Ah, mas eu amo ele porque ele é lindo, maravilhoso. Não adianta, né? Então, a política é algo que muitas das vezes a pessoa utiliza a paixão e que, no fim das contas, não é bom, né? Outra questão aqui, pessoal, outra ação é a que ele fala que é a ação do tipo tradicional. Quando a pessoa age tradicionalmente, ela age de acordo com hábitos e costumes. Isso a gente vê muito no interior, né? Sua avó fazendo um pão de queijo ali que a mãe dela ensinou, ou sua mãe fazendo um pão de queijo que sua avó ensinou, ou você casando na mesma igreja que sua mãe casou, né? O próprio hábito do casamento, ele é uma ação tradicional, né? Vestir o véu e a grinalda, vestir de branco. Se a gente for olhar o significado de cada um desses elementos, muitas vezes hoje não tem significado nenhum mais. Por exemplo, a noiva vestir de branco, é um hábito, é uma tradição. Mas por que a mulher vestia o branco? Se a gente for procurar uma explicação racional, por que a noiva veste de branco? O branco significava pureza. Era uma época, então, que as mulheres elas iam casar com pureza, né? E a pureza estava relacionada aí à questão da castidade, né? A mulher tinha que se reservar só para o seu esposo, então ela casava de branco, era pureza. Hoje, se a gente for olhar isso, já não tem mais tanto significado isso mais, né? Se perdeu no tempo. Então, a tradição faz a gente agir de acordo com o movimento dos costumes, dos hábitos, né? Por fim, aqui, pessoal, a ação emocional, que é a que a gente agir de acordo com as emoções, né? Então, é outra, tanto a tradicional, pessoal, quanto a emocional, elas
tem uma carga de racionalidade baixíssima, quase zero. A emoção, a gente sabe que a gente não age racionalmente, né? Quando a gente está cheio de emoção, a gente perde a razão. É igual quando a gente está apaixonado por uma pessoa. As pessoas falam, oh, que cara é um cachorro, vagabundo, não presta, mas você está apaixonada. Você não vê aquilo. Ou às vezes quando você está com raiva de uma pessoa, você fala coisa, descarrega tudo, depois você até arrepende quando você está com a cabeça fria. Você fala, não precisava ter falado isso tudo, né? Porque a emoção, ela tira a nossa razão, né? A tradição também, pessoal, ela tira a nossa razão porque a gente age automaticamente, a gente não para pensar. Por isso que ela acaba, então, agindo no movimento automático das coisas, né? Por exemplo, a tradição que a gente vê na estrutura machista dos homens considerar tantas mulheres sempre como inferiores, faz muito o homem repetir coisa que o pai falou que ele, propriamente, às vezes não parou para pensar. A mulher é tudo fraca. E, às vezes, na casa dele, as mulheres é que faz tudo, é que paga as contas, mas ele repete aquilo porque ele escutou isso, né? Então, a tradição também é outra coisa que a pessoa age sem razão, né? Então, pessoal, essas são as 4 formas, né, de agir, segundo Max Weber, com relação a fins, a mais racional, com relação a valores, ela tem uma certa racionalidade, mas ela não tem um fim racional. A tradicional, que ela é automatizada pelo costume e o hábito, então você não para pensar. E a emocional, a gente sabe que a gente joga tudo pelos ares, né, quando a gente está emocionado, a gente não age racionalmente. E a última questão aqui, pessoal, é sobre o materialismo histórico dialético de Karl Marx. Vocês estão vendo, pessoal, que cada uma dessas aqui, o fato social, a ação social e o materialismo histórico, são forma com que esses pensadores passaram para nós de como observar a sociedade, como que a sociedade age sobre nós, né? E como que a gente vai absorver ela. Então, um falou, ó, a sociedade age sobre mim e eu sou produto dela. O outro vai falar assim, não, eu agi na sociedade de diversas formas diferentes e eu produzi a sociedade. E aí o Karl Marx vai falar o seguinte, não, a gente age na sociedade e a sociedade age na gente de volta. E esse movimento, ele é eterno, porque eu transformo a sociedade transformada me transforma novamente. Por isso que chama dialético, é um movimento de diálogo que você faz com o mundo, né? Então, quando eu começo um processo dialético histórico, por que é histórico? Porque eu estou dialogando com o mundo e na história, esse movimento de ida e volta, de eu agir no mundo e o mundo agir de volta em mim, vai fazer com que, historicamente, o mundo evolua. Então, eu mudei a cadeira ainda continua sendo madeira, mas agora a minha relação com a madeira é diferente, eu me sento a ela. A partir dessa cadeira, eu já posso pensar outras possibilidades. Eu posso pensar já uma mesa, ou um outro estilo de cadeira. Então, o homem tem a capacidade de transformar o mundo me transforma, o mundo transformado vai se propiciar a uma nova transformação que é eterna. E aí a resposta, pessoal, é a seguinte. A partir da ideia do materialismo dialético, entende-se que a história é produzida a partir das relações, tá vendo? Relações, eu tenho que agir e aquilo age de volta, né? De modo, ela deve ser analisada como um processo dinâmico, né? Sempre em movimento, transitório, tá vendo, pessoal? Não é algo fixo, está sempre se transformando. Sendo assim, as configurações sociais encontradas em determinado contexto histórico são passíveis de sofrer alterações. Então, tudo que está aqui, que a gente vive, pode mudar, de acordo com as nossas ações. A sociedade não está dada, assim como o Durkheim falou, né? E ela também não são meramente a minha vontade, porque eu encontro a sociedade que me impõe determinadas coisas. Então, eu não posso agir da maneira que eu quiser também, assim como o Max Weber falou. Desde que haja mobilização por parte dos sujeitos, ou seja, desde que haja também possibilidade de eu agir, né? Ah, eu posso... quando as pessoas perguntam assim, coloca lá um carro, uma Ferrari, e fala assim, o que te impede de ter uma Ferrari, né? Fica parecendo que a gente é incapaz de ter ela, mas não, tem uma série de milhões de coisas que nos impedem. Não é só uma questão de vontade, de querer trabalhar. Se fosse assim, todo mundo teria uma Ferrari, né? Se fosse só querer trabalhar, né? A gente teria uma Ferrari. Não é só isso, né? Então, Marx entende que os seres humanos não podem ser pensados a partir da abstração do idealismo. Ele defende que somos formados a partir das relações sociais. Então, não é da minha cabeça que eu crio as coisas, é através das relações que eu vivo
é que eu vou distribuindo as coisas? Aí eu bati a cabeça e falei, já sei, vou inventar um iPod. Ele fala que isso não existe. Ele fala que as coisas vão acontecendo. Então você desenvolve um celular mais ou menos, aí chega a inventar a tela de touchscreen, até chegar a ideia que resume-se num celular de touchscreen, né? Por isso, sua proposta de dialética analisa a matéria a fim de entender os fenômenos sociais e naturais. Então, por isso que ele fala, olha, para você entender a sociedade, você tem que olhar a história dela, o porquê que aquilo existia, né? Por que existia escravidão? Aí ele vai explicar por que existia escravidão, por que existia. Então ele fala isso em tudo, inclusive as religiões. Ele fala, ó, cada religião em seu tempo justifica a produção social. Aí ele fala, ó, nos períodos tribais era a natureza que controlava a vida das pessoas, por isso que os deuses e a religião era baseada na natureza. Depois, no período medieval, né, a igreja sustentava que o rei que era escolhido por Deus. E aí a forma de sociedade na época era regida pelo rei. Ele vai falar, olha, no capitalismo, o protestante, ele vai falar que o lucro é bem feito, ele é bem-vindo. E por isso que a sociedade funciona em busca do lucro, que é uma busca religiosa pelo lucro. Porque se eu enriqueço, foi Deus que quis. Então, ou seja, ele fala que até mesmo as religiões são explicadas dentro de um contexto social, dialético, né? Então, pessoal, aqui eu termino com vocês a explicação dessas questões, não vou prolongar muito, tá? Para não ficar maçante também. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, as questões. Caso vocês tenham dúvida, podem me perguntar, tá? Podem fazer a pergunta que vocês quiserem aí. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Caso vocês estão conseguindo também enviar as tarefas, pessoal?